Olá, galerinha do sétimo ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós vamos dar continuidade, porém não finalizaremos o capítulo 6, arte tridimensional. Então, de novo, daremos continuidade na parte das esculturas, tá? Na verdade, hoje a gente vai trabalhar com os escultores. Então, a gente vai conhecer dois nessa aula e dois na semana que vem, tá ok? E aí ele fala, escultores. A escultura tem inúmeras formas de expressão e além de artistas, de alguns artistas importantes também. Então, hoje nós vamos trabalhar com dois deles, tá? O primeiro é o Rafael Monte, de 1818 a 1881. Então, este artista, ele ficou conhecido aí por trabalhar com mármore, que é uma pedra muito dura e que não é fácil de ser trabalhado, tá? Ele gostava muito de esculpir, né, o que ele chama de véus nesses mármores aí. Então, é legal a gente pensar que a maioria das obras dele tem essa característica dos véus. Imagine, trabalhar com um material que não é fácil de ser trabalhado e, além disso, dar a ideia de um véu sendo esculpido em cada obra, tá? Então ele fala: agora, imagine criar um finíssimo véu esculpido em mármore. Era essa então a especialidade de Raffaele Monti, escultor italiano que se tornou conhecido por suas esculturas de mulheres cobertas por véus. Então, se eu não me engano, a gente vai ver uma ou duas delas, tá? Mas essa então, sua escultura mais famosa com essa temática é de 1847 e se chama Virgem Vestal com Véu, tá? Então, olhem que legal aqui a característica desse véu, né? E também a forma como essa fotografia foi tirada. Há muita luz e sombra, que dá mais a intenção aí do véu finíssimo esculpido no mármore, tá ok? Nela, Monte retrata, então, né, envolta no fino tecido, um vestal da deusa Vesta, da antiga Roma. Este tema estava em voga na época do escultor, pois uma casa de vestais de antiguidade havia sido descoberta na cidade italiana de Pompeia. Além desta obra, Rafael Monte fez diversas outras esculturas em que se transforma o pesado mármore em um finíssimo véu, tá? A gente tem aí dois exemplos, então, tá? Essa é a primeira obra mais famosa dele, que é a Virgem Vestal com Véu. E quando a gente pensa em Vestal, é uma sacerdotista que cultuava a deusa romana Vesta, tá? E aqui a gente tem o Sono das Dores e o Sono da Alegria, de 1861. Notem de novo o quanto este véu aqui está bem fininho nesta escultura de mármore. Então, a principal característica do Rafael Monte era trabalhar com esses véus, tá ok? Então, se tiver alguma pergunta lá na prova, qual é a principal característica do Rafael Monte? Trabalhar com véus em mármore, esculpir véus em mármore, tá ok? Depois, a gente tem a história da Camille Claudel. É uma história bem triste, tá? A gente vai entender um pouquinho. Ela sofreu bastante durante a sua vida e ela ficou conhecida por trabalhar com bronze, que também é outro material bem difícil aí de trabalhar para criar esculturas, tá? Então, durante um longo tempo da história da arte, Camille Claudel, ela foi conhecida apenas por seu relacionamento com o escultor Auguste Rodin. Então, Rodin é aquele que tem a obra do Pensador, tá? Que, na verdade, aí foi uma grande injustiça na vida dela, porque ainda na época da Camille Claudel, 1864 a 1943, havia muito essa ideia de que a mulher ela era algo para se ficar em casa, para cuidar da casa, não para ter uma profissão em si, tá? Então ela sofre muito com injustiças num mundo ainda dominado por homens, tá? Então ela tinha muita genialidade e ela tinha um grande trabalho em esculturas que foram incompreendidos no seu tempo, tá? Em vida, Camille nunca recebeu o valor que ela merecia pelas obras dela, tá? Desde o início, sua paixão pela escultura teve obstáculos, afinal, a artista vivia em uma época em que não era comum a existência de mulheres no mundo das artes, ou seja, quem fazia sucesso até então? Apenas homens. Quem podia estudar artes até então? Apenas homens.
e aí ela sofreu muito por conta disso, tá? A principal, então, escola de belas artes da época, na França, por exemplo, não aceitava a matrícula de alunas do sexo feminino. Ou seja, ela não pôde se matricular aí nessa escola, tá? E aí ela tinha um suporte muito forte, que era o seu pai. O seu pai acreditava no talento dela e ele falou: não, eu vou com você até o fim, até onde a gente conseguir, né? Para que você faça os seus estudos, então. E aí ele apoiou ela até o fim, né, das suas obras aí, e ele contratou, então, um professor particular para ela. O nome dele era Alfred Boucher, tá? O que é legal a gente pensar, então? Esse Alfred Boucher auxiliou ela em muitas técnicas e assim por diante, mas houve um momento em que ele teve que mudar de cidade. Então, ele sugeriu aos seus alunos, né, de aulas particulares, que eles começassem a ter aula com Auguste Rodin. Isso na época foi um problema, né? Porque a Camille tinha apenas 19 anos de idade e aí ela teve uma relação além com o Rodin. E essa relação ela não foi vista bem pelas pessoas, né? Principalmente pela sua própria família. Então ela sofreu muito preconceito pelas escolhas e pelo que ela acabou tendo essa relação aí com o Rodin, tá? Após um tempo, então, ela rompe com esse escultor, mas ela continua dependendo dele para realizar os seus projetos. Por quê? Ela ainda não tinha apoio de patrocinadores, mulheres não podiam aparecer no mundo da arte, entre outras coisas aí. Então, como sabemos, a produção das esculturas em bronze era muito caras também. Então, ela precisava do auxílio do Rodin para conseguir fazer as suas obras, então, tá? Rodin se aproveitava, então, dessa situação para ficar com os méritos da obra de Camille. Como ela não podia aparecer, muitas vezes ele fazia as obras junto com ela, mas ele que levava todo o mérito da obra dela, tá? Então, além de barrar com o seu poder de influência, obras que ele sentia que poderiam rivalizar com o seu trabalho, tá? Então, ela teve grandes dificuldades aí, né, de poder aparecer, porque ela estava numa época em que as mulheres não apareciam, tá? A situação financeira de Camille, então, ela se agravou quando o pai, o único que a incentivava, né, acabou falecendo em 1913. E aí notem que ela ficou numa situação ainda pior, porque o pai ainda apoiava ela, então, nos seus projetos e tudo mais. Mas quando o pai morre, ela passa a sofrer ainda mais com a época em que ela vive, tá? Sua mãe e seu irmão, então, não lhe davam um apoio financeiro, ela tinha uma mãe e um irmão, e após algum tempo, eles internaram a artista em um manicômio contra a vontade dela e sem um diagnóstico adequado. Na verdade, o irmão dela tinha muitos ciúmes dela, tá? E a gente vai entender isso. Seu irmão, Paul Claudel, que se empenhava como escritor e poeta, tinha ressentimentos por não admitir que a irmã pudesse ser uma artista mais talentosa do que ele. E aí, Camille ficou no hospital psiquiátrico por 30 anos até a sua morte. Ou seja, ela foi incompreendida durante a vida dela, certo? E o irmão, muito ciúmes da situação em que ele vinha, provavelmente o apoio do pai também deve ter levado a esses ciúmes aí do irmão e tudo mais, tá? A obra da Camille, ela tem muita ligação com a vida dela, tá? Porque são representações, então, potentes de amor, que, por exemplo, o amor que ela teve pelo Rodin, espiritualidade, paixão, sensibilidade e, sobretudo, força, porque ela precisou aí de muita força para a vida dela, certo? Então, é muito difícil a gente falar da obra dela sem associar a vida dela pessoal, tá? A gente tem duas obras aí na apostila de vocês. A primeira dela se chama A Idade Madura, que é, então, o que a gente chama de uma autobiografia e marca um momento dramático da trajetória artística e emocional de Camille. Então, quando ela chega lá, né, quando o pai morre, aí ela entra na idade adulta de fato, e ela sofre com todos os problemas de não ter condições financeiras, de não poder se assumir com o Rodin e assim por diante. Então, ela acaba criando essa obra aí que se chama A Idade Madura, e a gente fala que é uma autobiografia da história dela, tá? Por influência de Rodin, então, essa obra foi recusada pela exposição,
que havia encomendado, o que abalou fortemente o estado emocional da artista. Então, notem que o Rodin também causa na vida dela, né? Ou seja, olha, eu não vou ficar com você e, além disso, eu vou ser um problema na sua vida, tá? Então, muitas de suas esculturas, como a valsa, têm a qualidade de apresentarem uma frente às esculturas dinâmicas, transformando nossa maneira de apreciá-las. A escultora, então, trabalhou predominantemente com pedra e fundição em bronze, tá? E aí a gente tem, então, essas duas obras, que é a Idade Madura, de 1899, e essa daqui que se chama A Valsa, tá? De 1892. Toda vez que a gente fala de dança, geralmente a gente menciona essa escultura, ela é uma referência aí na parte da dança, tá? Dá para ver os músculos se movimentando, o movimento dos corpos e assim por diante. E aqui a gente consegue ver uma cena de sofrimento, né? Talvez essa idade madura para ela tenha sido algo sofrido aí, tá ok? Bom, excepcionalmente nesta semana nós não teremos atividades, porque a gente precisa ainda conhecer os dois próximos artistas, que é o Henry Maury e o Francisco Brenardi, para que a gente possa ter, então, mais questões da apostila para poder responder, tá ok? Então, por hoje é só. Um beijo no coração de vocês e até a nossa próxima videoaula. Beijo, beijo.